Você que manda. Sejam bem-vindos ao Penedo Cast, um podcast com a missão de trazer convidados para compartilhar suas histórias, experiências com você que nos assiste. Hoje nós temos um convidado muito legal, muito bacana aqui, que é um representante da categoria, que realmente vai fazer uma diferença aqui no nosso episódio de hoje. Eu sou o Dalto Bozetti Júnior, fundador e CEO da Águia Assistência e Penedo Turismo. Sou o host desse episódio de hoje. Penedo Cast é um oferecimento da Penedo Turismo, uma empresa pensada em ser diferente, com foco total em pessoas onde você faz a diferença. Aproveite e segue a gente lá no @Penedo Turismo e acompanhe a gente no Penedo Cast YouTube, tudo junto. Penedo Cast, tudo junto, lá no nosso canal no YouTube. Bom, hoje temos aqui, como eu falei, um convidado muito legal para brilhantar mais ainda esse episódio. Temos a honra de receber Leonardo Lares. Lares. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Dalto. Leonardo Lares, um dos principais nomes no turismo e no Brasil, graduado em administração, comunicação, eventos, turismo e guia de turismo. Leonardo é especialista em estratégia política e programação neurolinguística. Ele atua como Conselheiro Nacional de Turismo pelo Ministério do Turismo, Conselheiro Estadual de Turismo no Espírito Santo e Conselheiro da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio Espírito Santo. Além disso, Leonardo é presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo do Estado do Espírito Santo, ABB Tour Espírito Santo, vice-presidente da ABB Tour Nacional e presidente do Sindicato Estadual dos Guias do Estado do Espírito Santo, com uma trajetória voltada ao fortalecimento do turismo e à valorização dos profissionais da área. Ele traz uma visão estratégica para o setor. Leonardo, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Penedo Cast. É uma honra tê-lo aqui no nosso episódio de hoje. E eu queria começar, queria que você contasse um pouco mais sobre você, o que e como iniciou a sua trajetória no setor de turismo. Obrigado, Dalton. Obrigado a todos que nos ouvem, nos assistem. Não esqueçam de marcar o canal da Penedo, porque ali você receberá, marcando também aquele sinozinho, você receberá de antemão todas as novidades que a Penedo tem aqui para vocês. Bom, tudo começou em 1972, quando eu vim para Vitória, no Espírito Santo. Eu sou a 5ª geração de trapezistas. Meus pais eram trapezistas circenses. Que legal, cara. E o circo tinha uma agenda em Vitória. Então, nós somos natural da Argentina. Meu pai é de Buenos Aires, minha mãe é de Chaco, minha irmã é de Mendonça, eu sou de Santa Fé. Caramba! Então, nós viemos para cá e ficamos em Vitória porque minha mãe ia dar à luz ao meu irmão, o número 3 aí da família, e com isso ficamos aqui e o meu pai seguiu com o circo. Isso é uma história aí que, depois de 40 anos que eu retornei e reencontrei meu pai, porque ele confundiu o Espírito Santo com Minas Gerais. O Espírito Santo só tem 78 municípios e Minas Gerais tem 870 municípios. Então ele acabou nos procurando em Minas Gerais porque é divisa com o Espírito Santo. A partir daí, toda essa comunicação, a parte artística e o desenvolvimento na comunicação e no crescimento de conhecer novos lugares e estar vivendo em novos lugares, que nos chamou a atenção para o eixo do turismo. E um dos eixos do turismo é a área de eventos, que eu me especializei lá atrás. E isso faz com que nos traz aqui neste momento essa alegria do turismo de negócio e eventos. É um eixo do tema do turismo e diversos segmentos que o turismo tem, reconhecido pelo Ministério do Turismo. Que legal, bacana. Qual foi o momento em que você percebeu a importância do papel dos turismólogos e guias de turismo para a valorização do setor? Bom, o turismólogo hoje, a partir da lei de 2012, antes bacharel em turismo, foi uma necessidade. Hoje, o turismólogo, ele é um único, a partir da lei de 2012, que tem dos 18 itens que é reconhecido por sua legislação, que ele está apto a emitir laudo se o destino ou aparelho turístico
ele está apto a receber o turista ou não. Então Legal. não é só lançar no mercado, precisa saber se está em condições de receber, capacidade de carga, se ele está em condições de receber turista internacional ou mesmo turista regional ou nacional. Nós estamos na América do Sul, onde o Brasil é o único país que fala a língua portuguesa. Nós temos a Guiana, que fala o francês, mas a grande maioria da América do Sul fala o espanhol. Então nós temos aqui uma preocupação da língua, do poliglota, de termos guias de turismo com essa preocupação. Então, a partir daí, houve a necessidade de nos qualificarmos, tanto em língua como em conhecer os destinos turísticos por meio da sua capacidade de carga e por meio deste momento. E a partir daí, sim, vem o guiamento e o momento de mostrar como que é bonito a nossa cidade, o nosso estado e toda a nossa região. Muito legal, muito legal. Você assumiu agora há pouco tempo o sindicato dos guias, né? Sim, houve uma proposta aí de nós alavancarmos pela experiência que nós temos tanto na BBTU quanto em outras ONGs, institutos, associações e fundações que nós trabalhamos no longo dos últimos 35 anos em fortalecer um segmento dos guias de turismo e fazer com que eles voltem a ser reconhecidos, porque o guia de turismo, ele é um elo de interligação entre as transportadoras, bares e restaurantes, comércio, rede hoteleira e assim sucessivamente, principalmente a parte do artesanato que nós temos aqui no estado do Espírito Santo. Legal, bacana. E qual o que você pretende, qual o seu planejamento nos próximos, durante o seu mandato? Lá são quantos anos? 3 anos. 3 anos. 3 O anos. que você pretende fazer durante esses 3 anos aí pela categoria de guia de turismo? Bom, ninguém trabalha sozinho. Nós temos uma diretoria hoje de 9 diretores, Bacana. Todos eles comprometidos. São guias que conhecem o Espírito Santo, apesar de alguns deles terem experiência e terem formação em outras áreas. Na diretoria nós temos guia de turismo que também é advogado, que também é jornalista, que também é turismólogo. Então nós temos uma diversificação dos membros da diretoria que está preocupado em valorizar a classe e trabalhar a integração em todo o trade. Hoje, 53 segmentos no estado do Espírito Santo. Pô, que legal, bacana. Eu queria que você nos ajudasse, como nós somos um canal aqui que tem a missão de divulgar histórias, conteúdos e informação para quem nos assiste. Eu gostaria que você divulgasse. Tem curso de guia? Sim. Hoje existem 3 níveis de curso de guia. Existe o curso de guia online. Ele te dá uma noção real sobre isso. Hoje o Instituto Federal, em todo o Brasil, ele também tem um curso de guia e de hospitalidade. Boa. E tem também o SENAC, que é do Sistema FEComércio para todo o Brasil. O guia de turismo hoje no SENAC, ele é presencial, 800 horas de curso, então você sai como um técnico de lá. O do IFES, você estuda 3 anos, que ele é integrado com o ensino médio, então você ali também acaba absorvendo também a parte de química, geografia, matemática, essas coisas todas. E o online, que você pega a parte mais incítrica. Mas o que nós precisamos fazer o curso de guia de turismo com 800 horas, você não pode ficar apenas no virtual. Você precisa fazer visitas técnicas, tem um prático, você precisa ter a prática. É um ano, né, Leonardo? Aproximadamente 15 meses. Entre 1 ano, 12 e 15 meses. Depende 15 meses. do que as pessoas forem fazer. Agora, o online depende da sua dedicação. Você pode fazer em até 8, 6 meses de dedicação contínua, estudando 6, 8 horas. Diferença, né? A prática faz a diferença, porque você precisa ir no loco ali para conhecer todas essas ações. Como o Espírito Santo, para muitos é um estado potencialmente turístico, mas eu corrijo isso. O Espírito Santo é um estado turístico, onde nós temos 78 municípios, onde nós temos aqui 65 municípios que estão dentro do mapa do turismo do Espírito Santo, reconhecido pelo Ministério hoje. É um estado com muitas oportunidades no setor turístico, né? Tem alguma entidade que está apoiando, que apoia o setor? Lógico que tem a Secretaria de Turismo, né? Então, assim, como é que está o engajamento da Secretaria versus Sebrae? Como é que está esse... Hoje, por exemplo, a Secretaria de Estado do Turismo, ela está desenvolvendo um planejamento estratégico. Hoje ela coordena o CONTURES, que é o Conselho Estadual de Turismo, onde nós temos todos os segmentos da área pública e da iniciativa privada. Inclusive, também temos lá
os conventions bureaus, que são instâncias de governança que reúnem aí vários municípios para orientar sobre a questão do turismo. Os municípios que estão no mapa do turismo hoje, eles são compostos por um conselho municipal, composto por um fundo municipal de turismo e uma série de fatores que são o desenvolvimento do turismo, seja na área rural ou na área urbana. E aí quando entra na área rural, o agroturismo, o agronegócios, como nós temos uma mistura de Vila Velha na área urbana, Convento da Penha, o turismo e também o turismo religioso e praias, né? O turismo de sol e mar. E também nós temos o agroturismo, que tem a região rural ali do município de Vila Velha, que nós temos aí diversos destinos, diversos aparelhos como nós conhecemos, que estão preparados para receber o turismo. Pô, que legal. Você, na sua análise, você vê o Estado mais comprometido com o turismo na atualidade? O Estado, ele avançou para esse entendimento. Nós temos o governador Renato Casagrande, que ele trabalha com o turismo. Nós temos uma preocupação disso. Claro que é uma evolução. Ainda não está na velocidade que nós desejamos, porque alguns gestores, sejam eles públicos ou privados, eles entendem que o turismo é um gasto e não um investimento. E nós estamos falando de um PIB entre 8% a 10%, entre nível municipal, nível estadual, nível nacional e nível internacional. Quando você coloca um PIB de 8% de tudo que é gerido ali, que gera emprego, que gera renda, que você tem ali um resultado fantástico, você tem uma situação em que é trabalhada nesse sentido. Aí, o que precisa é unir o trade para que tenhamos um resultado mais rápido. Como exemplo, o Chile, Gramado, Fortaleza. Então nós temos várias regiões que levam isso a sério. Então, por exemplo, você pega Ipojuca, que é um município com 120 mil habitantes, que são 10 balneários. A maioria não conhece os outros 9, conhece Porto de Galinha, que é o mais conhecido em relação a isso. É verdade. E o Chile tinha 90% da agricultura, o trade, iniciativa privada, o trade, gestão pública, e os empresários se reuniram e inverteram isso. Hoje o Chile sobrevive com 90% do turismo e foi um resultado muito bem-vindo e tem um resultado muito maior. Legal, muito bacana. Então você sente que o momento é o de avanço realmente, né? De avanço. Agora, Leonardo, você como presidente do Sindicato dos Guias, tem algum projeto que já está na forma para sair? É muito recente? Tem alguma direção de algum projeto que você gostaria de implantar já a curto prazo? Tem alguns que são necessários, né? São projetos que eles já vêm sendo vinculados à lei federal. Ela reconhece o guia de turismo em 4 áreas, em 4 categorias, que é o guia regional em cada estado que se formam ali, o guia nacional com a América do Sul, com países da América do Sul, o guia internacional e o guia especialista, a exemplo de atrativos naturais. Então, o guia especialista em atrativos naturais, que vai dar um resultado melhor em relação a isso. Mas ainda nós temos aquelas pessoas que se aventuram até por necessidade financeira ou se aventuram com o desejo de conhecer lugares novos, que não se qualificam e aí acabam exercendo a profissão de forma ilegal, que é o guia de turismo. A legislação ela permite isso e uma das coisas que nós estamos negociando com o Ministério, com a Secretaria, com a Polícia Militar, com o PROCON e com a Polícia Rodoviária Federal, é uma fiscalização que, quando se está no estado do Espírito Santo ou em qualquer outro estado, se tem a necessidade dessa fiscalização e reconhecer a profissão. Hoje o guia de turismo, ele é gerido por um sindicato, em alguns lugares por uma associação, mas principalmente por um sindicato, por uma carta sindical que é encaminhada e cedida pelo Ministério do Trabalho. Perfeito. E Emprego. E a questão do Ministério do Trabalho e Emprego faz com que parte dos guias, eles podem ser contratados de carteira assinada. Então, dentro da legislação, o guia de turismo, ele acaba vislumbrando e tendo que obedecer determinadas situações da CLT. Pô, legal. Porque são profissionais autônomos, mas eles precisam seguir algumas regras em relação a ele. Então, a fiscalização, uma gestão ampliada, que o guia possa
se sustentar como guia de turismo, seja Legal. de carteira assinada, ou seja como profissional liberal. Bacana. E aí ele pode aplicar isso dentro da sua renda, porque hoje um grande número de guias não está ainda direcionado para o guiamento, ou os que estão têm uma outra fonte de renda, porque não consegue se sustentar como guia de turismo. Pô, lamentável, né? Sim, lamentável, mas as coisas tendem a evoluir, né, Léo? Mas um dos nossos trabalhos é trazer de volta esse reconhecimento. Nós tivemos recentemente uma parceria com o Sebrae do Espírito Santo e com a Secretaria de Estado do Turismo, que nós conseguimos levar 20 guias para a Feira da Abave, em Brasília, onde o guia está preparado, conhece todos os municípios do estado, em divulgar o Espírito Santo e trazer novos negócios para cá. Legal, bacana, bacana. Muito legal. Como conselheiro e presidente das entidades como a BBTUR e Centures do Espírito Santo, quais são os principais desafios e prioridades para o turismo do Estado do Espírito Santo no Brasil? Bom, pela BBTUR, que é a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, seja na seccional Espírito Santo ou em nível nacional. Infelizmente, nós vivemos alguns momentos políticos. Então, por amizade, pessoas que não são qualificadas acabam assumindo posição que precisariam ser de pessoas qualificadas. Ou um gestor de projetos, ou um turismólogo, bacharel em turismo, ou um turismólogo com experiência, ou um guia de turismo, que é o Sindegtures, que é o Sindicato do Espírito Santo. Então, quando se tem um profissional qualificado, ele tem uma visão de trabalhar as pautas do Conselho Municipal, ver o que é necessário, onde que pode ser implantado os melhores recursos para aqueles melhores destinos e assim sucessivamente. Não vamos muito longe. Foi investido hoje no litoral de Cariacica. Cariacica tem litoral, alguns falam que não tem. Mas o litoral de Cariacica teve um investimento fantástico e hoje é utilizado por famílias para fazer esporte, para ficar ali no lazer e tudo mais. Então hoje tem um resultado fantástico. Cariacica tem uma área rural muito grande e o agroturismo, o agronegócio ali também. E nós temos diversos pontos. Você pega Muqui, que é um município pequeno, que só de patrimônio tombado tem mais de 280 patrimônios tombados no município de Muqui, reconhecido pela Unesco. Nossa. Então, por exemplo, no Espírito Santo nós temos o feitio da panela de barro, que é patrimônio imaterial reconhecido pela Unesco e pelo IFAM, e temos a receita da muqueca capixaba, que ela é específica e que é patrimônio imaterial também reconhecido pela Unesco. Que bacana, hein? Que bacana. São alguns patrimônios que nós temos que poucos conhecem. Que legal, que legal. A estratégia política é uma área que nem todos relacionam com o turismo. Como você integra essa especialidade no seu trabalho no desenvolvimento do setor? Não é relacionada por muitos que desconhecem a importância. Hoje, quando você pega o desenvolvimento do turismo, você está num eixo. Vamos pegar os guias de turismo. Ele interage com a rede hoteleira, com o comércio, com bares e restaurantes, reconhece com as transportadoras, ele interage com o artesanato. Então, isso são apenas alguns centros de convenções, feiras, espaços culturais, destinos. Então, quando você observa o guia de turismo, ele é o elo de comunicação em todos os demais segmentos. Verdade. E geram emprego, geram uma estratégia política, geram um relacionamento com o turismo que poucos conhecem. Esse relacionamento é o profissional que conecta, né? Ele conecta tudo. Ah, não, mas eu não preciso do guia de turismo. Ok, mas você precisa de um bom profissional para trabalhar numa recepção de um hotel. Se ele não puder falar um outro idioma, ele não vai interagir com aquele cliente que está chegando. E quem vai contar ou a aquele garçom, lugar, né? Exatamente. Ou aquele garçom que não vai saber dialogar com o turista que nós temos aqui. Não, o guia tem um papel fundamental, né? Sem sombra de dúvida. Desde o guia local ao guia que faz as viagens, ele tem que realmente ter um conhecimento, ele tem que realmente ser reconhecido. Exatamente. Né? O guia, por exemplo, ele pode operar o turismo. Ele é formado, ele é forjado nessas 800 horas para operar o turismo. Então, ele pode visibilizar ou visualizar um pacote e trabalhar isso aí. Então, eu vou contratar a transportadora da Penedo, porque hoje no estado do Espírito Santo é uma das mais novas frotas, inclusive tem um ônibus novo, se você não conhece, tem um G8 que é excelente,
Tem uma frota que nós já utilizamos para levar os guias para Brasília, altamente confortáveis, os motoristas altamente profissionais, foram 2 que nos atenderam muito bem. Legal. E hoje, em nível de frota de transportadoras, o estado do Espírito Santo é a frota mais nova do Brasil. É verdade. Então, Verdade. eu posso te garantir isso como verdade. guia de turismo. Então, o guia, ele opera, então ele pode operar. Agora, alguns acabam não entendendo essa questão e falam assim, vou operar aqui e vou guiar. Ok, quando você está guiando, você leva para o lado comercial e você não resolve o lado comercial enquanto você está guiando, porque ali você é guia de turismo. Exatamente. E aí você representa aquelas pessoas naquele momento. Aí você manda para lá, para o Dalto, resolver o comercial que deu problema. Exatamente. E aí você vai trabalhar nisso aí. Então, muitas vezes as pessoas questionam, mas é muito caro. Eu falei, depende. Eu não levo grupo nenhum sem ter o seguro Pax, que é o seguro passageiro. Porque tem o seguro do transporte, do veículo. Do transportador, em caso mas enquanto ela estiver ali dentro do transporte, mas ela colocou o pé da escada para fora, esse seguro não cobre. Exatamente. Então, o guia fica sendo responsável, ou a agência de viagem. O guia e a agência. Então, a agência ela é solidária. Então, se houver, eu espero nunca utilizar o seguro do transporte. Mas ninguém nunca espera. Exatamente. Mas quando você trabalha com o seguro do passageiro, você se resguarda de qualquer problema. E às vezes é um acréscimo muito pequeno de 40, 50 reais de investimento. Faz a diferença. Que faz a diferença aí de um seguro aí de 100 mil reais. Exatamente. Então você tem essa preocupação. Então eu prefiro justificar a qualidade do atendimento, dos pacotes que são desenvolvidos, do atendimento que é desenvolvido, do que ficar trabalhando com uma coisa com valores 50 reais a menos, 100 reais a menos e colocar em risco a segurança do passageiro. E as pessoas que contratam, né, um guia ou contratam, mas tem que ter essa percepção, né? Quem que eu estou indo? Quem que vai ser a empresa transportadora? Sabe? Então a gente tem que estar preocupado, nós somos responsáveis diretamente pelo sonho, transportar o sonho daquela pessoa que às vezes ela se programou para fazer uma viagem e no meio desse caminho todo e deu errado porque o guia optou pelo menor preço. E assim, às vezes a gente não tem o menor preço, mas a gente tem o melhor preço. E a gente precisa fazer eles entenderem. Você pode ser ambicioso, mas não pode ser ganancioso, Dalton. Exatamente. Então, quando você trabalha com ganância, você coloca em risco a vida do ser humano. É verdade. E essa é uma coisa que ninguém tolera. Nós já tivemos situações no estado do Espírito Santo em que o chassi de um transporte era de um ano e a carroceria de outra. E nós conseguimos superar essa etapa e ver a responsabilidade que está. Porque aí, no meio do caminho, o carro quebra, até chegar um outro e dá um déficit muito grande na sua programação. É verdade. É mais ou menos isso. Exatamente. Então, o relacionamento com o turismo, ele existe e alguns não querem perceber. Então, ele realmente sempre vai existir, seja na estratégia política, seja no relacionamento, seja em qualquer ação. Faz todo então, sentido. quando fala não existe, é a pessoa que ainda está desinformada e precisa se conectar à atualidade. Exatamente. Verdade. Faz todo sentido, sim. Se você deseja vender mais, prosperar seu negócio, construir autoridade no mercado e criar conexões valiosas, a Enjoy é a alavanca que você precisa. A Enjoy é uma escola de negócios que conecta e desenvolve pessoas, criando soluções disruptivas através de grupos, eventos e imersões. Reúne empresários para aprimorar gestão, vendas e estratégia, além de formar parcerias que impulsionam o crescimento. Quer saber mais como a Enjoy pode te ajudar a crescer? Clique no link ou escaneie o QR Code para se cadastrar e a equipe da Enjoy entrará em contato. E mais, o CEO da Enjoy, Vander Miranda, estará presenteando você com o livro Máquina de Resultados, gratuitamente. Baixe agora mesmo pelo QR Code ou link. Um abraço, meu amigo Vander Miranda. Eu faço parte do Disruption, faço parte dessa escola e tenho a dizer para vocês que realmente é um programa que dá resultado, é um programa que tem pessoas que abarcam um nível de excelência e de maturidade muito interessante. Mas segue aí os canais de comunicação da Enjoy para você entender um pouco mais do que é essa escola de negócio. Bom, Dalton, deixa eu só fazer um complemento aí em relação à Enjoy, já que você tocou nesse assunto. Eu, como professor de educação profissional, eu tenho uma preocupação muito grande de todos os profissionais se qualificarem. Não é só fazer o curso e parar por ali. A qualificação, ela vem. Hoje a Enjoy, por exemplo, é uma referência em nível estadual.
A Enjoy é uma referência em nível nacional. Ela está entre uma das melhores do estado do Espírito Santo. Então, seja pela Enjoy ou seja por outros canais de qualificação e de formação, nós temos que nos qualificar. Verdade, eu falo isso porque não faz sentido. Então, eu chamo de investimento. Alguns acham que é gasto, trabalhar numa qualificação, no ensino, no aprendizado. É um investimento. E o conhecimento é uma das coisas que ninguém nos tira. Exatamente. Então, eu quero parabenizar a Enjoy por ser uma referência, ser uma das melhores do estado do Espírito Santo. Verdade, se não a melhor. Verdade. Então, assim, isso em nível nacional, isso tem uma importância muito grande. Principalmente se você for pegar o estado do Espírito Santo, que é o menor da região sudeste, com 78 no Espírito Santo, 160 municípios no Rio de Janeiro, 660 em São Paulo e 870 em Minas Gerais, o Espírito Santo já há alguns anos está na categoria A em nível de economia em nível nacional. Legal. Na economia no nível nacional. Bacana. Então ele tem ali uma saúde financeira que tem se trabalhado, os governadores têm trabalhado isso com uma seriedade muito grande. E por isso que a Enjoy hoje ela é importante para você ter como referência no aprendizado também. Exatamente, faz todo sentido. Wander ter feito um excelente trabalho, parabéns Wander, um grande abraço. O Léo, a programação neurolinguística, eu já fiz PNL lá com a Luísa, lá no Indesp. No Indesp. A Luísa é referência, inclusive. Exatamente, fiz. É uma ferramenta poderosíssima, né? Eu falo que assim, não é programação neurolinguística, é uma reprogramação neurolinguística. Exatamente. Do nosso mapa mental. Porque nós temos todas as ferramentas aqui, só não sabemos usá-las. A PNL, ela realmente, ela te dá uma direção de como você usar as ferramentas que você já tem. É uma coisa, por isso que eu te falo, né? Já tem aqui, então não é uma programação, é a reprogramação para você aprender. Mas já fez todo sentido. O Luiz é uma pessoa sensacional. Mas como você aplica a PNL no seu trabalho de liderança e em estratégia de turismo? Bom, o primeiro passo é que a programação na linguística ela não se trabalha sozinha. Assim mesmo como uma liderança não se trabalha sozinha. Você pode ser líder, mas você não tem que ser chefe. Então, quando você é chefe, você engessa toda a situação. O líder, você leva os seus liderados junto com você, independente da sua decisão. Verdade. Então, a programação neurolinguística, no meu caso, ela foi essencial. Depois houve a necessidade de eu me qualificar como líder coach para desenvolver equipe de alta performance. Houve a necessidade de eu trabalhar a inteligência emocional. E houve uma necessidade de trabalhar todas essas ações para o desenvolvimento. Hoje estou terminando uma especialização em neuropsicopedagogia. Então, todas as ações com o ser humano, cada ser humano ele tem uma cabeça, ele tem uma sentença, tem um coração, tem uma sentença. Então, o aprendizado ele é constante. Então, a programação neurolinguística é o elo de ligação de todas essas áreas para você entender o passageiro, para você entender todos aqueles que trabalham com turismo, porque a maioria daqueles que estão no turismo estão porque gostam, porque amam. É amor à causa. Né? É amor à causa. Então, assim, claro que tem o viés econômico, né? Vamos estar trabalhando ali. Mas a preocupação maior é esta causa de estar ali. Porque o turismo, você realiza sonhos, seja individual, seja em forma coletiva. Exatamente. E nós não temos o direito de estragar esse sonho do passageiro, né? Mas interessante, cara. PNL eu já fiz e indico vocês a fazerem, porque realmente muda a sua forma de realmente pensar, de raciocinar, de você curar algumas situações que tem dentro de você, que você com ferramentas realmente você alavanca, você vai longe. Quais são as ações da ABB Tour e do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo que tem trazido impactos positivos para os profissionais do setor? Bom, volto de novo à formação e à qualificação. Primeiro ponto, dos turismólogos, além de algumas especializações, eu também tenho gestão de projetos e gestão pública. Então, nós estamos aptos a auxiliar aquele gestor que é indicado politicamente e falar, ó, esse é o melhor caminho, essa é a melhor situação para poder fazer. Vou te dar um exemplo. Ipojuca, que é onde fica Porto de Galinhas, que são 10 balneários, mas a maioria só conhece um, que é Porto de Galinhas, 120 mil habitantes. Eles abriram o município para o turismo. Mais de 7, 8 anos para cá, eles criaram uma lei municipal para recuperar todo o meio ambiente. Então, não se preocuparam com a capacidade de carga, não se preocuparam com essas ações. E tanto o turismólogo, bacharel de turismo,
ou o guia de turismo, ele trabalha com a capacidade de carga, trabalha com o meio ambiente, e todos esses profissionais, eles trazem um resultado. Fala, olha, não vai por este caminho, porque nós somos qualificados e nós reconhecemos. Inclusive a paisagem, né? A paisagem, ela faz parte do turismo. Então, se você não tomar cuidado, ela fica feia, ela fica abandonada e você não tem aquela beleza natural que o turista vai identificar. Porque nós temos 3 linguagens. Temos o turista que é visual, o turista que é auditivo e o turista que é sinestésico. Aquele que quer segurar na planta, aquele que quer ouvir aquela música, o pássaro, o mar, aquela coisa toda. Então, essa é a questão. Então, o turismólogo, ele está qualificado para ajudar, né, a gerir sobre isso. E o guia de turismo, ele cada vez mais qualificado, ele vai contar a história. Algumas boas e outras não tão boas, mas daquela região e mostrar que ali tem história. Você pega o Convento da Penha, que começou a ser construído em 1535, ou seja, no ano que se descobriu o Espírito Santo. Então, ali em Vila Velha começou o Espírito Santo. Então, todas essas ações precisam ter este conhecimento. Se você não conhece a história, se você conhece aonde você vive, onde você mora, você deixa para trás toda essa beleza, todo esse encanto. Verdade. Então, a boa formação, seja do turismólogo ou seja do guia de turismo, quando ele é bem qualificado, ele traz resultados. Inclusive, eu trabalhei já algumas vezes para várias agências e uma delas me ligou na hora do almoço. Eu estava com um grupo de empresários de São Paulo, me ligou na hora do almoço, tínhamos acabado de almoçar ali no restaurante em Manguinhos, me ligou 3 vezes, na 4ª vez eu atendi, aconteceu algum problema com o dono da agência? Eu falei, não, eu quero saber o que aconteceu aí, porque já é a 4ª pessoa do grupo que me liga que está elogiando o seu trabalho. Eu falei, não, você está de sacanagem. Tá preocupado que eles estão elogiando o meu trabalho? Você tinha que estar preocupado se estivessem reclamando do meu trabalho. Que legal. Então, houve toda uma história diferente, porque o trajeto que nós fizemos ali foi de Praia Grande para cá. E aí conseguimos mostrar e contar a história desde a época dos jesuítas, que a Praia Grande ainda fazia parte de Nova Almeida. E aí tem toda aquela história dos jesuítas que trabalham ali. Então, o conhecimento e a formação é fundamental, seja guia de turismo ou seja turismólogo, que aí vai desenvolver melhor todas essas ações. Um outro exemplo é um secretário municipal que falou assim, por que os nossos projetos voltam no Ministério do Turismo? Eu falei, porque vocês não têm um gestor de projeto para gerir os seus projetos. Faz todo sentido. E aí, quando vai gerir, hoje, você tem lá, caiu, né? Mas estava com 73% dos projetos que voltavam que estavam mal feitos. Putz. E quando você tem um gestor de projetos, ele vai lá, consegue gerir até 150 projetos de uma vez. Caramba. E aí você tem lá uma preocupação. Quanto custa um cabra desse? Sei lá, 10 mil, 15 mil por mês. Mas é muito, eu deixo de colocar 10 pessoas ali que trabalham na minha campanha. Sim, mas não vai trazer recurso para você. Caramba. Então, são exemplos. Teve uma gestão lá atrás ali que o prefeito falou, Léo, como é que eu consigo dinheiro do governo federal? Eu falei, contrata um gestor de projeto. Aí ele contratou. 10 meses depois, município pequeno, o gestor de projeto já tinha conseguido para o município 16 milhões, estava fechando mais 8 milhões de projetos com o governo federal, ou seja, 24 milhões, acima de 10% do PIB daquele município, né? Da receita daquele município, e estava dando resultado porque ele estava gerindo os projetos. Não perdia prazo, não perdia nada, e ele tinha uma preocupação muito grande de trabalhar o município, o crescimento dele, na área econômica, na área tecnológica, na área do turismo, e você tem um resultado ali. Bacana, muito legal. Pessoal, segue a gente lá no Instagram, @PenedoTurismo, e no nosso canal no YouTube, PenedoCast, tudo junto. Toca lá o sininho e segue a gente lá com os nossos episódios. Leonardo, para os profissionais que estão começando no turismo, quais são as competências essenciais que você considera indispensável para o mercado atual? Bom, podemos citar os 2 exemplos. Como turismólogo, você precisa estar afinado com todas as legislações, com a gestão pública e principalmente com os projetos. Isso vai te dar um resultado e o município vai crescer, aquela região vai crescer. Hoje você pega a região do Caparaó, que são 12 municípios que estão vinculados, né? Hoje a instância de governança é o Convention Bureau das Montanhas. E tem os Convention Bureau. O das Montanhas, por exemplo, são 10 municípios que estão ali, que trabalham em cima disso. Aí tem o Caparaó com 12 municípios, as Montanhas com 10 e assim sucessivamente. Mas quando você trabalha com a questão dos profissionais que estão começando, nós temos hoje guia no Espírito Santo que falam 4 idiomas. Altíssimo nível, hein? Fala inglês, fala francês, fala espanhol,
fala português. Se você, como guia, você não se qualificar no segundo ou terceiro idioma, onde nós temos na América do Sul, esses três, o português, o francês e o espanhol, que são da América do Sul, você acaba perdendo um pouco de território. Então você deixa de trabalhar no receptivo daqueles que vêm para cá e você desenvolve mais. Dos que você, no emissivo, os que vocês tiram daqui e levam para fora, tudo bem, você vai mostrar lá na língua portuguesa aquela coisa, mas não tem a mesma essência de você não se qualificar. Hoje esses guias aí são graduados, tem 2, 3, 4 graduações, e já tem experiência lá fora do país e assim sucessivamente. Então seja guia de turismo. Exatamente. Né? Se especializaram bem. Mas nós temos guias ainda que não se preocupam com a segunda língua e deixam de pegar. Então eu tive dificuldade, que eu estava em minha outra função, atendendo o governador do estado, e veio um grupo árabe em missão na Vale. E eu tive dificuldade de encontrar guia de turismo para levá-los em relação a isso que falassem outros idiomas. E tem algumas culturas, por exemplo, como os árabes, eu não posso colocar uma guia mulher, tem que colocar um guia homem em função da cultura. Exatamente. A cultura dos povos é fundamental. Se você recebe um grupo da Tailândia, por exemplo, e vai dar um presente, um papel diferente da cultura deles, é uma afronta. Olha só. Então você tem toda uma situação. Eu trabalhava no cerimonial do governador na década de 90, foi em 97, veio um sheik árabe para uma visita oficial com o governador. Eu tive que segurar a primeira dama pelo braço, trazer ela de volta, porque ela ia cumprimentar o sheik árabe e não podia. Não pode. O governador regalou o olho, eu levei ele para lá, eu puxei ela para cá, o sheik me agradeceu. E aí foi até um motivo, depois de um meme, de uma conversa lá no Palácio Anchieta. Léo, por que você me puxou? Primeira dama, aquela pasta que eu deixei com a senhora 3 dias atrás, era para ler? Sim, senhora, era para ler, para a senhora saber como é que a senhora se portava. Então, a cultura dos povos também, dentro do recebimento das missões diplomáticas, é fantástica. E se você não souber, você tem um problema muito sério. Nossa. Qual foi o seu maior desafio enfrentado no setor de turismo? Maior desafio sempre será pessoas que não estão qualificadas para a tomada de decisão, onde vai interferir por anos numa gestão do turismo que poderá trazer frutos e que vai demorar mais uns 10 anos, o que poderia se realizar a partir de agora. Então são pessoas não qualificadas, que é um dos maiores desafios quando você coloca no turismo. Não tem problema de você colocar pessoas indicadas politicamente. Presta atenção, mas é fundamental que você se cerque de uma equipe em que possa trabalhar a melhor forma possível. Entre elas, existe o guia turístico e o guia de turismo. O guia de turismo é o profissional que leva aquele grupo e mostra para ele. O guia turístico é aquele livro, aquele manual que você vai conhecer os pontos turísticos de uma cidade ou de uma região, e ali sim, e muitas pessoas confundem e chamam o guia de turismo como guia turístico e acabam criando um mal-estar entre os profissionais. Interessante você falar daí, pessoal. Tá vendo aí como é que é interessante a gente conversar e levar informações com quem conhece? Existe essa diferença e às vezes o profissional ele fica, né, exatamente, chateado com esse tipo não, de fica chateado, mas o que nós precisamos entender, a nossa preocupação é orientar. Exatamente. Agora, se a partir daí, dessa orientação, não tiver essa preocupação em aprender, mas várias autoridades, que inclusive você pega o Sebrae, por exemplo, que tem um planejamento estratégico para o turismo até 2026, que já separou uma verba de 86 milhões para investir no estado do Espírito Santo. Teve um evento agora, semana passada, lá no Sebrae, né? Teve. Era sobre isso também. Então, todas essas ações, elas precisam estar ali. Para você ter uma ideia... Uma preocupação da entidade com o turismo. Houve uma preocupação dos guias de turismo com este processo, com essa aplicação, com esse planejamento estratégico, que nós tínhamos mais de 65 guias presentes lá nesse evento. Legal. Então, nós pudemos... Quão importante vai ser o sindicato estruturado, né? O sindicato com você à frente, ver seu currículo aqui, é um currículo realmente que... mostra o porquê que você está, né? A confiança que as pessoas estão depositando no seu trabalho e o quão vai ser importante estar sindicalizado, né? Porque através de estar sindicalizado, através de uma carta sindical, que você vai ter acesso
muito provavelmente há recursos. Eu conclamo todos os guias de turismo para que nós possamos nos fortalecer, que nós estando fortalecido, nós podemos fortalecer as transportadoras, a rede hoteleira, os bares e restaurantes, o comércio, né, o artesanato. Só do artesanato nós temos mais de 15 mil artesãos registrados no Espírito Santo. Legal. Mas nós temos mais de 45 mil artesãos trabalhando. Pô, bacana. Então, nas paneleiras, por exemplo, se você for lá fazer uma visita, existe já profissionais lá fazendo a panela, que é a 5ª geração que fazem panelas de barro. Pô, que legal. E assim, e se existe um sindicato e na realidade o guia chega no céu, estou fazendo um projeto e tal, mas se é sindicalizado, então tem que ter realmente, tem que ter uma ligação, uma carta sindical para poder, sindicaliza lá, porque você precisa estar em alguma A nossa entidade. preocupação é a valorização profissional. Exatamente. E aqueles que decidirem trabalhar unicamente com guiamento, ele vai estar qualificado e terá todo o respaldo do sindicato. Pô, que bacana. Para que isso possa acontecer. Pô, que legal. Cara. Inclusive incentivar agências a registrar carteiras de guias. Hoje tem uma agência só que já tem 2 guias registrados em carteira e que está registrando mais 2 guias, ou seja, terá 4 guias registrados em carteira, aqueles que não querem ficar pulando de agência. E assessoria também, né, Leonardo? Exatamente. Como é que eu faço isso? Como é que eu chego lá no Sebrae, pegar um... Nós estamos renovando aí, reativando a diretoria de fiscalização, a diretoria jurídica do sindicato, porque às vezes o guia não tem essa noção. Nós temos apenas 4 guias no Espírito Santo que são... 5 guias no Espírito Santo que são também advogados, mas nós precisamos dar uma atenção a todos. Então hoje, nos últimos 40 anos, mais de 4.800 guias foram formados no Espírito Santo e a maioria deles não está exercendo a função porque está com desvio de função que não era valorizado até então. E a função do sindicato é reconhecer o guia de turismo, sindicalizado ou não. Claro que se tiver sindicalizado, nós teremos muito mais força e ele terá muito mais benefícios, orientações em relação a isso. Sozinho a gente não faz nada. E precisamos de bons parceiros. Exatamente. Desde que tenha uma categoria constitucionalmente constituída, entendeu? Com legitimidade, deve se apoiar, porque sozinho realmente, então precisa realmente do sindicalizado, precisa do grupo coeso, para poder realmente alavancar o negócio e fazer para todo mundo. Só para você ter uma ideia, Dalto, vamos lá, o departamento jurídico. Se você é guia e você teve um problema jurídico, ou que seja pela ausência de um contrato, ou porque geriu mal o seu cliente, aquela coisa toda, a ideia, se você é sindicalizado, é do advogado do sindicato te prestar o serviço sem te cobrar nada. Bacana. Agora, você foi orientado... já na mensalidade, o cara já paga. Exatamente. Assessoria, tudo. Essa é a ideia. Agora você foi lá, foi orientado e teve o mesmo erro. Agora você pagou advogado, porque é mais do que justo. Agora, quem não é, nós estamos já fechando com vários advogados da OAB, que a maioria são especialistas na área do turismo e da área do empreendedorismo, da micro e pequena empresa também. Para tabar um valor simbólico, como a tabela diferenciada da OAB, ou um atendimento específico ali. Porque quando você chega ali, você precisa ter esse atendimento, precisa ter uma defesa do sindicato para defender o profissional. Seja ele sindicalizado ou não, mas de preferência sindicalizado, porque terá um resultado muito mais... Realmente é a força da categoria. Exatamente. Né, realmente o sindicato precisa se fortalecer para poder alavancar, para poder trazer... novidades, recursos, trazer investimento para a categoria para poder o negócio andar. Exatamente. E aí é o que eu vou perguntar aqui agora, exatamente. Em termos de tendência, o que você acredita que será o próximo grande impacto ou avanço no turismo nos próximos 5 anos? Aí eu chamo o sindicato para dentro do negócio também. Nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Estado do Turismo um plano de marketing, um plano estratégico de marketing estadual para o turismo no Espírito Santo. Já está em processo, inclusive, de licitação. Nós temos uma discussão muito ampla sobre isso, porque o plano de marketing, ele não é só promoção do destino. Ele tem que trabalhar capacidade de carga. Lembra que eu te falei lá que dá problema? Capacidade de carga, ele tem que trabalhar lá a qualificação, orientação com a rede hoteleira, orientação com as transportadoras, orientação com os bares e restaurantes, com o comércio e assim sucessivamente. Então dá para fazer, inclusive, por exemplo, um circuito de compras na Glória. São 2.200 lojas que tem ali na Glória. E aí você pode pegar um nicho.
Legal. O que você precisa ali? É um leque de oportunidades muito grande, tem né? muitos. Então, o Espírito Santo, eu fiz um inventário. O ano passado, o Espírito Santo é o único estado da federação que absorve todos os segmentos turísticos reconhecidos pelo Ministério do Turismo. Turismo subaquático. Você mergulha, nós temos um navio infundiado ali em Guarapari. Turismo religioso, turismo de sol e mar, turismo de montanhas, né? Que é chamado... Tem um técnico científico, tem o agro. O agroturismo, o agronegócio, inclusive Venda Nova do Imigrante é a capital nacional do agroturismo. Pô, que legal, cara. Então tem uma série de fatores ali que você desenvolve. Grande. Então você tem toda uma história, por exemplo, dos jesuítas que pega lá para o catolicismo, mas nós temos a capital do Espírito Santo, Vitória, nós temos 5 igrejas que tem diversas histórias ali para contar. Temos o Colégio Santiago, que era dos jesuítas, que hoje é o Palácio Anchieta. Tem o Reis Magos, tem exatamente. Penha, Então nós temos a Catedral de Vitória, até 1920, ela era a igreja Nossa Senhora da Vitória. A partir de 1920, houve uma necessidade de uma ampliação e tem lá a igreja... a Catedral de Vitória, que ela tem este nome, porque ela tem uma cadeira cátedra que só o arcebispo e o papa podem sentar nela. Caramba. Então, nesse sentido, você tem essa preocupação. Você pega em Domingos Martins, que nós temos lá vários imigrantes, mas nós temos uma igreja luterana e temos uma igreja católica que são dos alemães. Então, quando eles vieram para cá, eles vieram divididos entre os católicos e os luteranos. E a Igreja Luterana de Domingos Martins foi a primeira igreja no Brasil autorizada pela Igreja Católica a ser construída com torres. Porque só a Igreja Católica que tinha torres. Legal. E ela tem 3 sinos, onde esses sinos vieram da Alemanha e um deles pesa 300 quilos. Pô, que massa. Cara, eu tenho uma passagem boa pelo sindicato e sei o quão, quando o sindicato está organizado, está coeso, em realmente trazer e fazer diferença para o sindicalizado, para o setor, o quanto ele consegue contrair e agregar benefício. Lá em 2001, eu fui vice-presidente do sindicato do meu outro segmento, que é pela Águia Assistência, que é de guincho, remoção de veículos. E naquela ocasião nós tínhamos o sindicato constituído e era o segundo sindicato. O primeiro era de São Paulo, depois do Espírito Santo. Cara, nós conseguimos, a Ford Caminhões, na época, colocou um test drive, plataforma aqui para a gente testar. Para você ter uma ideia, só conseguimos isso através do sindicato. Para você ter ideia de quão é importante você ter uma categoria, um sindicato unido, o que você consegue de benefício. A gente tinha porta aberta nas montadoras. Hoje o sindicato não existe mais porque realmente faltou quem liderasse, entendeu? Então, assim, é importante quando chega uma pessoa do seu currículo para poder liderar, para tomar frente, porque é difícil, às vezes, a pessoa se abdicar, né? Às vezes, se abdicar do seu negócio para estar ali à frente da entidade, fazer a representatividade daquela entidade, entendeu? Então, quando se tem uma pessoa, realmente tem que valorar realmente, porque é um trabalho árduo, não é fácil. Já participei, me abdiquei muito dos meus negócios lá atrás por estar à frente no sindicato, porque você acha que o vice não faz. Não, o vice está direto com situações, com agendas, com eventos, etc. E assim, só uma passagem que eu lembrei de quão é importante você ter uma categoria unida, a quantidade de benefícios que você consegue trazer para dentro da categoria e para realmente levar para aqueles sindicalizados. São quase 39 anos no segmento do turismo aqui no Espírito Santo. Então, são coisas que realmente vale a pena. Então, eu conheço todas essas ações e precisa ser trabalhada tudo isso. Então, nós tivemos, inclusive, na Copa do Mundo no Rio de Janeiro, nós tivemos 3 seleções aqui no Espírito Santo. Puxa, porque nós nos qualificamos para isso. Que legal. A rede hoteleira se qualificou para isso. Que bacana. Ô, Leonardo, quantos sindicalizados o sindicato tem hoje? Já tem essa conta? Já chegaram nesse número? Nós temos a reunião da diretoria hoje, legal. Primeira reunião, mas hoje nós temos 732 guias de turismo com o Cadastur. Nossa. Com o Cadastur. Mas nós temos hoje, nos 40 anos de sindicato, nós já formamos aqui no Espírito Santo mais de 4.800 guias de turismo. Nossa. Então, muitos deles ainda não estão. Nosso objetivo é trazer quem não está ainda, atualizar todas as coisas que forem necessárias e, a partir daí, nós trazermos de volta aqueles que são apaixonados pelo guiamento e renovar o seu cadastro no Cadastur,
que não cobra nada e ele é feito de uma forma bem rápida. Para sindicalizar, precisa ter o cadastro. Para se sindicalizar, precisa ter o cadastro. Ele precisa ser reconhecido pelo Ministério do Turismo como guia de turismo. E existem 4 áreas, como eu falei. O regional, o nacional com a América do Sul, o internacional tem as categorias. Tem as categorias e o especialista. E as categorias tudo através do sindicato. Tudo vocês... Não, a lei federal. A lei federal. A lei federal. O sindicato precisa acompanhar essa questão aí. Boa, claro que os guias regionais, que é o que recebem o turista, são os mais evidenciados. Mas não podemos desconsiderar os que são emissivos, que é o que tiram daqui para levar para fora lá e conhecer outras partes do país. Mas esse número aqui, cara, é um número representativo, hein? 732. Ainda não temos o mesmo número que o Rio de Janeiro, 8.500. 8.500. 8.500. Mas o Rio de Janeiro, ele já considera o turismo como uma fonte de renda, como business, como negócios. Legal. E aí tem todo esse trabalho que é feito e já foi eleita como uma cidade maravilhosa. Uma sinergia gigante que dá para fazer aí. Exatamente. Cara, um business interessante. O nosso objetivo é fazer esse diferencial e mostrar que o guia de turismo não está aqui para dificultar o trabalho de ninguém. É para somar esforços. É para somar e para agregar. É para agregar e trazer assim toda essa alegria e essa beleza que o Estado do Espírito Santo tem. Pô, legal, Leonardo. Foi muito legal essa conversa, esse papo conosco, agregador aqui sobre o sindicato, sobre a sua posição, o seu posicionamento, sobre o seu currículo, sobre as suas histórias, sobre as suas perspectivas, os seus projetos, o que o sindicato sindicalizado pode esperar, o que o guia pode esperar com essa nova trajetória, você assumindo o sindicato agora. Eu tenho certeza que pelo seu currículo, pela sua pessoa, realmente você vai fazer esse negócio virar. E os guias aí vão para dentro do sindicato aí, vamos ver, vamos fazer a coisa acontecer para tornar o Estado do Espírito Santo ele mais forte, mais pujante no segmento de turismo e fazer com que quem vem aqui realmente se sinta abraçado pela categoria, pelo sindicato, pela sua nova diretoria. Torço muito pelo sucesso do sindicato. Obrigado, Alto. Inclusive, dia 7, no Sebrae, às 19 horas, nós teremos uma reunião com todos os guias de turismo, guias e estudantes, né? Independente de estar associado ou não, afiliado ou não, porque o nosso objetivo é trabalhar para a categoria. Mas uma parceria com o Sebrae, porque o sindicato... Uma senhora parceria, né? O sindicato, ele é entidade parceira do Sebrae, e o Sebrae sempre está conosco aí em tudo. E o objetivo é trazer esse planejamento estratégico, essas ideias e somar, trazer todo mundo para dentro e somar e fazer a diferença como sindicato, como guias de turismo no Espírito Santo e no Brasil. Muito legal, cara, muito legal. Torço muito pelo sucesso do sindicato, torço muito pelo seu sucesso lá dentro, que você realmente seja próspero com a categoria e que realmente consiga dar os resultados que a categoria tanto almeja para juntar essa galera toda e para fazer um sindicato forte. Muito obrigado, Dal. E muito grato por ter aceitado o convite. Muito feliz que você veio, que você esteja aqui para compartilhar para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir. E realmente a Penedo Cast trazendo aí conteúdos que realmente fazem a diferença, trazendo informações, história com pessoas especiais como você. E você que ainda não conhece, acesse o canal, marque lá, marque aquele sinozinho que você saberá de todas as novidades por meio da Penedo, e a partir daí você saberá todas as novidades e também o canal do sindicato, as redes sociais, e nós estamos aqui para somar. Dalton, muito obrigado por tudo. Que bacana. Nosso canal do YouTube é Penedo Cast, tudo junto, e o nosso Instagram, @Penedo Turismo. Segue a gente lá, que tem novidade, tem conteúdo agregador, e até o próximo episódio. Mas antes, gostaria de entregar uma lembrança para você do Penedo Cast, com muito carinho. Muito obrigado. Convidado do Penedo Cast, não sai daqui de mão vazia. Uau! Bacana. Muito obrigado. Obrigado, Dalton. Obrigado a Penedo. E com certeza aí essa parceria vai perdurar. Sindicato Penedo e profissionais de Penedo junto com o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Bacana. A Penedo está sempre à disposição, de portas abertas para você, para o sindicato, para os sindicalizados. Muito grande abraço, até a próxima. Obrigado, Dalton. Tchau. Valeu.